Unesp, bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Trabalho de Conclusão de Curso. Nós vamos falar agora um pouquinho nessa aula sobre um estudo de caso, né? Então, o que é interessante nesse estudo de caso? A gente vai começar a ligar algumas ideias que estavam dispersas nas aulas anteriores e a gente vai começar a utilizar como se a gente estivesse desenvolvendo o nosso TCC, tá? Então, muito bem. Então, qual que é a ideia aqui, principal? Erros que você deve evitar a todo custo, né? Primeiro erro importante. Eu vou começar a iniciar a minha pesquisa bibliográfica antes de definir o escopo do TCC. Isso é complicado, porque hoje em dia tem muito material sobre muita coisa. Então, se você fala assim, vou ficar pesquisando várias áreas e tal, veja o seguinte, você tem pouco tempo para estruturar o seu TCC. Então, não faça isso. Claro, você pode fazer um ou outro artigo, mas não é uma pesquisa bibliográfica estruturada, né? Mas não tente abarcar todos os temas e, enfim, pesquisar tudo, não é uma boa estratégia. Segundo erro importante, eu vou aproveitar que eu estou fazendo a revisão bibliográfica aí, olhando vários artigos e tal, e já vou começar a escrever a introdução antes de elaborar o escopo do TCC. Péssimo negócio. Por quê? Porque a introdução é a primeira coisa que todo mundo lê e é a última que você escreve. Porque na introdução ela tem que estar muito bem alinhada com o quê? Uma das últimas, né? Na verdade tem um resumo. Mas ela tem que estar muito bem alinhada com o resultado, tem que estar alinhada com a metodologia. Imagina que você está escrevendo uma espécie de romance policial, né? Sherlock Holmes, por exemplo, e você insere 200 personagens, né? Que não tem ação nenhuma na trama. E aí o leitor vai ficar revoltado, vai falar, bom, por que ele inseriu tanto personagem se desses 200 apenas 10 têm papel na trama? É para confundir o leitor. Então, da mesma forma, se você começar a inserir um monte de artigos sem nenhuma relação com a sua metodologia, com o que você vai desenvolver no seu TCC, a pessoa vai ficar confusa, tá? Inclusive você mesmo. E aqui para finalizar, então, vamos verificar o seguinte, o que é o escopo do TCC? Escopo do TCC, tema delimitado, problema de pesquisa, que é uma pergunta, qual é a pergunta que eu vou responder, e os objetivos geral e específicos, tá? É isso que é o escopo do TCC, e é isso que eu tenho que definir primeiro para não cometer o erro 1 e 2, tá? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou definir o que eu estou resolvendo, qual é o problema que eu vou responder, qual é o escopo desse problema. Eu resolvi, então, vamos supor que eu trabalho numa empresa que aqui tem a cadeia logística da empresa, que tem a fábrica, tem o centro de distribuição, tem aqui um mercado para onde é mandado os produtos, né? E nesse caso, no centro de distribuição aqui, eu vou ter o seguinte, eu tenho uma parte que é a armazenagem, onde os produtos ficam estocados, e desses produtinhos aqui estocados, repara que tem, a partir daqui, eu mando para uma outra área, que é a área de picking ou separação de pedidos, que é para misturar todos esses produtos aqui para formar o pedido dos clientes, tá certo? Não tem cliente que só vai pegar um tipo de produto, ainda bem, as pessoas pedem, enfim, uma série de outros produtos que você vai despachar, tá? Então, nessa área de picking, surgiu uma solução interessante. Por quê? Porque, na verdade, a área de picking é muito manual, demora muito, tem que vir uma pessoa pegar e tirar. E aí o que aconteceu? Apareceu a seguinte oportunidade que foi mostrada para a sua empresa, que é o seguinte, olha, aqui é uma empilhadeira adaptada, essa empilhadeira adaptada pega vários produtos para formar o que a gente chama de pallet, né? Seus produtos são entregues através de pallets, principalmente para lojas, atacadistas, enfim, né? Então, se você já foi em algum grande mercado atacadista, você vai ver esses pallets, né, de produtos, tá? E, eventualmente, você tem camadas de produtos misturados, tá? Aqui está um esquema de como funciona o Layer Picker, que é essa máquina aqui, tá? Então, para a gente entender melhor o funcionamento do Layer Picker, eu vou pedir para passar um vídeo e espero que você consiga entender melhor como é que funciona o Layer Picker. Now, stacking technology takes a giant leap forward with the introduction of the Cascade Layer Picker. This versatile forklift attachment allows one operator, supported by 1 or 2 stalkers, to create customized mixed load pallets of single or multiple layers, faster, safer, and more efficiently than ever before. Designed with incredible flexibility, the Cascade Layer Picker mimics the motion of the human machine. The sliding arm clamp, with its 4 cushion pads,
provides the pressure needed to securely and safely grasp and lift the product without damage. Whether you ask it to lift 1 layer or 7. Like the human machine, the Cascade Layer Picker can do the twist, moving layers from side to side. The telescopic boom on the Cascade Layer Picker extends the reach for more accurate positioning and faster alignment. If you're looking for greater productivity, improved safety on the job, and more flexibility, the Cascade Layer Picker really stacks up. Welcome to the Cascade Layer Picker Challenge, the ultimate test of endurance and strength. On the left are Bob and Jim. Between them, there are 18 years of mixed pallet stacking experience. On the right is Jerry driving the Cascade Layer Picker. And they're off! Both teams are loading a 7-layer mixed pallet made up of 7 different product SKUs. They're racing against the clock to determine once and for all if traditional stacking methods can withstand the Cascade Layer Picker's challenge. Uh-oh, it looks like Bob and Jim are falling behind. Oh, is that a drop case? Let's go to the instant replay. What a mess! And a waste of product, too. No problem so far for Jerry and the Layer Picker. They are clearly pulling ahead. It looks like Bob and Jim are struggling. Is Bob injured? He's got his hand on his back. Looks like he pulled a muscle. That will be a big advantage for the Cascade Layer Picker. Notice how cool Jerry looks. He's got the Cascade Layer Picker in a steady rhythm. Makes it look easy. On the other hand, look at the sweat pouring off Bob and Jim. Looks like they've given up. The Cascade Layer Picker is the clear winner today. Not only did it beat Bob and Jim on our challenge, it looks as if it could keep on going all day long. The numbers are pretty fantastic. The average for manual picking is 240 cases per hour. With the Cascade Layer Picker, the average is 1,250 cases per hour. Wow, that's 5.2 times more productivity. Muito bem, pessoal. O que vocês acharam desse vídeo? Interessante? Eu gostei porque ele mostra uma série de características e tal. É um equipamento interessante, né? Bom, enfim, o que está acontecendo aqui? A gente agora, então, vai ter o seguinte problema. Eu tenho aqui, por exemplo, a operação manual. Tá vendo? Como é que é feita a montagem manual dos produtos, né? Ao passo que aqui, ó, eu tenho a nossa empilhadeira adaptada ao Layer Picker montando os produtos. Olha só, aqui, ó. Por enquanto, aqui não tem nada, mas aqui já está quase completo, ó, aqui também. Enfim, eu tenho que dizer o que eu quero visualizar nesse problema. Tá? Então eu poderia olhar pelo seguinte aspecto. Qual é o ganho de produtividade que eu vou ter se eu, por exemplo, ao invés de usar a operação manual, eu colocar uma operação com o Layer Picker, que é semi-manual, né? Porque precisa de um operador aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho a máquina, eu tenho um operador. Qual é o ganho que eu tenho quando eu faço essa substituição? Tá? Porque senão, se eu não tiver ganho, eu não compro a máquina, né? Em princípio, se eu comprar uma máquina para piorar meu desempenho, não é adequado. A outra possibilidade de estudo que eu poderia fazer é falar, eu vou fazer aqui como é que deve ser a sequência para eu gastar um menor tempo, minimizar tempo, né? Poderia fazer essa proposta de pesquisa, tanto para o operador manual quanto para a empilhadeira. Mas, eventualmente, isso vai se tornar muito complexo. Para você desenvolver em 3 meses, em 6 meses, ou seja, um tempo muito reduzido, se você não tem uma carga de conhecimento, se você já não estudou isso, se você não tem uma experiência nisso, vai ser complicado, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente resolveu investir na questão de detectar ganho de produtividade usando simulação, tá? E aí, o que a gente fez? A gente fez uma revisão na literatura, pegou alguns artigos lá do ENEGEP, que eu já mostrei numa aula anterior, como é que você poderia pesquisar lá enfim, onde que você pode achar esses artigos do ENEGEP. Existem várias fontes e várias bases de dados para pesquisar, mas aqui eu estou ilustrando esse processo, tá? Então imagina que você pegou alguns artigos e agora você vai fazer o quê? Você vai fazer a revisão desses artigos, tá? Então esse primeiro artigo que a gente já tinha comentado, que era o artigo que aplicava Lean e simulação no hospital, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquela nossa técnica que a gente já falou de definir o escopo aqui, né?
do artigo, ou do trabalho, ou do TCC. Só que eu vou usar para o artigo agora. Então, o que eu preciso escrever aqui? Ó? Tema, pesquisa, objetivos geral específicos. Eu preciso preencher esses campos aqui que estão vazios. Tá? Aí você fala, poxa, mas eu não tenho material nenhum para preencher esses campos. Tem sim. Lembra que a gente fez aquela segunda aula, aula 2, eu tinha que ir lá pegar o artigo, falar, olha, cadê o resumo do artigo? Vou pegar e vou transcrever alguns trechos do que tem no artigo, né? E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo de leitura ativa. Ah, lembra do processo de leitura ativa? Das 3 leituras? Enfim, é esse processo agora que está lá na arte de ler, né? Então, eu vou destacar destes trechos aqui, que eu separei, que já é uma separação, eu vou destacar os termos chaves. Está aqui em vermelho. Ó. Então, no resumo desse primeiro artigo, eu selecionei simulação e a manufatura enxuta, gestão do hospital. E aí você fala, opa, peraí, então agora o escopo desse primeiro artigo, que vai servir para a minha revisão bibliográfica, é Lean e simulação em um hospital. Legal. Aí, o que mais? Ainda no resumo do artigo, o que eu posso extrair? Ó? Eu tenho testes de cenários, né, e melhores decisões. Interessante. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? Como pesquisa, lembre sempre que a pesquisa é uma pergunta que você quer resolver pelo método científico. Né? Enfim, que tem todas aquelas etapas que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, aqui, olha, o que eu vou fazer? Ó? Como usar simulação e Lean para testar cenários de mudança. Ah, no hospital. Eu poderia até botar aqui, faltou aqui, cenários de mudança no hospital. Poderia até ser mais específico. Né? Muito bem. Agora, o que vai ser o meu objetivo geral específico? Vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu volto lá no resumo, né? E aí o que eu tenho aqui? Ó? Manufatura enxuta, simulação, testes de cenários. Opa, isso aqui é interessante. Melhores decisões antes de modificar no mundo real. Né? Então, o que eu estou colocando aqui como objetivo geral? Testar cenários para aumentar a produtividade. Eu quero ver, ó, será que isso aumenta? Será que isso... Só que para conseguir esse objetivo geral, o que eu tenho que fazer de objetivo específico? Criar uma simulação do hospital. Se eu não sei como é que... Se eu não faço isso, eu não tenho como testar. Eu não tenho como fazer esses testes. Até porque se você tiver que fazer esses testes em loco, no hospital mesmo, enfim, pode dar fila, né? Pode dar uma série de problemas. Então não é bom. O que mais? Empregar o Lean, que aí depois eu posso usar a simulação em conjunto com o Lean. Mas como é que eu vou empregar o Lean? Não está claro isso. Manufatura enxuta, está um termo... Enfim, não está muito claro esse objetivo específico. Aí o que eu vou fazer? Eu vou avançar um pouquinho naquilo que eu já tinha gravado desse artigo, do que eu tinha visto, e vou frisar a metodologia empregada, que eu tinha pegado um trecho, né? Localizar as oportunidades, Lean Manufacturing, mapeamento da cadeia de valor, VSM, né? O VSM. Ah, ok, então, por exemplo, ó, detectar possíveis pontos de melhoria com Lean, VSM. Agora eu já estou conseguindo um objetivo específico bem redondinho ali. Ó. Ah, eu quero fazer isso como? De que jeito? Né? Que mais? Está faltando mais um objetivo específico, que é a mistura de simulação com Lean. Né? Como é que eu vou fazer isso? Ó? Como metodologia complementar ao Lean, a simulação possibilita o debate de alternativas e ajuste de ideias. Então eu vou pegar aquelas melhorias que estão sendo propostas pelo Lean e vou colocar na simulação e ver o que acontece. Tá? Então aqui está, avaliar esses cenários de teste via simulação. Tá? Muito bem. Então veja o seguinte, pessoal, antes de eu seguir para o segundo artigo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um processo que é o processo inverso. Eu estou pegando um trabalho pronto e estou estabelecendo qual é o escopo desse trabalho. Quando você for fazer o seu TCC, você vai fazer o processo inverso, que é, você vai ter que, você não tem o trabalho pronto ainda, mas você vai definir o escopo e ver se isso dá um trabalho interessante. E aí, a partir do escopo, você gera o seu trabalho. Mas, ao fazer esse mapeamento, qual é o trabalho, qual é o escopo, várias vezes você já vai tendo uma maturidade para definir melhor o seu escopo e saber se aquele escopo está bom, se esse escopo é viável, se não é, enfim. Vamos ao segundo artigo para a gente testar de novo essa técnica, para a gente experimentar de novo essa técnica,
que é o artigo Melhoria de Processos pela Modelagem e Simulação de Layout para Pequenas e Médias Empresas. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou usar a simulação de layout, melhoria do processo produtivo em uma empresa. Tá? E aí, o que tem aqui? Eu tenho a cronometragem, eu tenho o arranjo físico, eu tenho o arranjo funcional, eu tenho um novo layout e eu tenho um modelo de simulação, bem como diminuição e tempo de produção. Repara que eu estou usando aquela metodologia da leitura ativa, né? Eu estou marcando as coisas que são pontos chaves para você conseguir, enfim, entender o artigo. Tá? E com esses pontos chaves, eu consigo ver que tudo que eu já tinha feito no artigo 1 é muito parecido para o artigo 2. A única coisa que vai mudar é o que está em vermelho. Ó, por exemplo, o escopo do meu artigo 2, basicamente vai ser agora, ao invés de LEM vai ser layout, ao invés de hospital vai ser empresa. Então aqui o tema é layout e simulação em PMS. Né? O que mais? A pesquisa, que é a pergunta, é como usar simulação e layout, análise de layout para testar cenários de mudança. Eu só mudei aqui o layout. O que mais? O objetivo geral específico. Então aqui o objetivo geral eu mantive igualzinho. O objetivo específico é coletar tempos para eu poder fazer uso da simulação, elaborar novo layout com arranjo físico e funcional. Então, nesse caso, pessoal, veja o seguinte, eu marquei tudo aquilo que está em vermelho, é o que está de diferente, mas a estrutura dos artigos que empregam simulação são mais ou menos próximas. Ah, que interessante. Então, o primeiro artigo deu um trabalhão, mas depois essa estrutura eu posso aplicar para vários artigos que envolvem simulação. E eu estou usando todas as técnicas que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Estou usando a questão da leitura ativa, estou usando a questão de escopo de trabalho, e depois você vai ganhando maturidade com isso, você vai percebendo se o seu texto está ficando adequado para um TCC. Tá? Então, para a gente reforçar esse aprendizado de vocês, o que eu sugiro para essa segunda semana, pessoal? Essa tarefinha aqui, ó. Pega 2 artigos do ENEGEP, tá? Usando, e aí usa a definição de escopo de TCC, tal como eu fiz nessa aula. Você vai fazer o mesmo processo que eu fiz nessa aula. Outra coisa que é importante, você deve treinar isso com os artigos dos seus colegas. Então, por quê? Porque depois você vai pedir para os seus colegas revisar o seu artigo. Então, eles vão revisar o seu artigo também, você revisa o deles, e aí você vai ter, digamos assim, o seguinte, com esse retorno você vai fazer análises para saber o que deu comum, complementar ou discordante. E saber o que você pode fazer para melhorar as suas análises. E, eventualmente, auxiliar os seus colegas nessas análises também. Tá? Então, com isso, eu acredito que vocês vão fazer boas leituras, vocês vão ter, enfim, uma boa revisão bibliográfica com essas técnicas que estão sendo colocadas aqui. Tá bom? É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!